Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Como nós combinamos, né, nas últimas aulas, vou continuar dando sequência aqui com as revisões, tá? E hoje a revisão que eu vou fazer com vocês é sobre o checklist em centro cirúrgico, a partir do momento da admissão do paciente no centro cirúrgico, tá? Vamos sair da clínica médica e voltar para o centro cirúrgico. Vamos lá? Pessoal, início, né, de conversa. Quando vocês recebem o paciente no centro cirúrgico, deve ser realizado algumas checagens, tá? Como, por exemplo, conferência do prontuário desse paciente, tá? Se tudo que foi de impresso, exames do paciente, autorização médica assinada, carimbada pelo médico e pelo paciente, anotações de enfermagem, evolução de enfermagem, prescrição, tudo deve estar contido dentro desse prontuário, tá? Observem os sinais vitais desse paciente, o estado geral dele, se ele está em bom estado geral, regular estado geral, ruim estado geral, tá? E já vão fazer a admissão desse paciente, conferindo o nome, idade, data de nascimento, o tipo de cirurgia que vai ser realizada, o local onde será realizada a cirurgia, nome do médico, tá? Se esse paciente faz uso de alguma medicação, se ele faz, qual essa medicação, tá? Percebam que vai repetindo tudo que já foi realizado no pré-operatório, lá na clínica médica, se repete agora em centro cirúrgico, antes de entrar na sala operatória, tá? Então, é uma conferência para evitar qualquer tipo de erro, ok? Então, vocês vão conferir se o paciente tem algum tipo de alergia, tá? Vão conferir se o paciente tem alguma doença pré-existente, hipertensão, diabetes, tá? Conferir realmente se não tem nenhum tipo de adorno no paciente, tá? Aliança, anel, pulseira, corrente, brinco, piercing, tudo isso deve ser removido, independente do local que estiver, tá? Lembram qual o motivo da remoção dos materiais, né? Dos pertences, principalmente metálicos, né? O que acontece? Durante a cirurgia, nós utilizamos o bisturi elétrico, né? O médico utiliza no paciente e uma placa de isolamento. Se tiver algum metal no corpo, esse paciente vai receber uma condução elétrica, tá? E não é legal. Então, por isso que é importante, além, né, do risco de perder algum pertence, o risco maior é a eletricidade aí durante a incisão com o bisturi, tá? A partir do momento que vocês saírem lá do centro cirúrgico e forem encaminhar o paciente para a sala de operação, tá? A sala de operação depende do tipo de cirurgia, do tamanho da cirurgia, tá? Aí vai depender de qual cirurgia será realizada, o tamanho da sala, tá? Depende da quantidade de médicos que vão participar, tá? Do tempo que vai demorar, dos procedimentos que serão realizados, tá? Então, as salas normalmente operatórias, em cada instituição já tem seus protocolos, né? Então, por exemplo, sala 1 e 2 para cirurgias gerais, sala 3 para cirurgia oftalmológica, sala 4 para transplante, né? Que normalmente é uma sala que é maior, né? Então, cada instituição tem seu protocolo, tá? Não é igual em todos os centros cirúrgicos, tem diferenças, tá? A partir do momento que vocês encaminharem esse paciente lá para a sala de operação, quais são os cuidados? Primeiro, cuidado com os drenos e sondas e catéteres, tá? Na hora do transporte do paciente, né? Da maca para a mesa de cirurgia, tá? Tudo que tiver de catéter e sonda, tomem cuidado, posicionem em cima do paciente para o momento do transporte não sacar nenhum tipo de sonda ou catéter, tá? Outro cuidado é a posição na mesa de cirurgia. Então, dependendo da cirurgia que for realizada, será uma posição, tá? A posição mais usual é a posição dorsal, mas tem posição lateral direita, esquerda, ventral, ginecológica, litotômica.
inúmeras posições dependendo da indicação do médico e da cirurgia. Então, vocês vão, já devem saber, né? Para cada cirurgia, qual é o posicionamento, tá? Na dúvida, vocês perguntam para o médico, com certeza, e vocês vão posicionar o paciente na mesa cirúrgica. Nesse momento, pode ser que o anestesiologista queira realizar a punção. Então, às vezes, eles pedem para nós, tá? A enfermagem, para fazer a punção, e na grande maioria das vezes, eles gostam de puncionar, tá? Então, o que vocês podem fazer é preparar o material para a punção, se eles forem puncionar. Aí vocês vão auxiliá-lo no momento da indução anestésica, todos os cuidados que for preciso, tá? No momento em que o médico for aplicar anestesia, independente da anestesia, né? Então, por exemplo, se for anestesia RAC, o paciente vai ficar na posição de posição sentado, né? E vai tentar encostar as mãos nos pés, tá? O quanto ele conseguir. E para isso ele vai precisar de um apoio, de um suporte. E esse suporte somos nós da enfermagem, que vamos posicioná-lo e mantê-los na posição até o final da anestesia. No momento em que vocês posicionarem o paciente também na mesa cirúrgica, não esqueçam de realizar a monitorização, tá? O que é monitorização? Oxímetro, braçadeira, né? E eletrodos. Não se esqueçam de realizar a monitorização e ligar o monitor, tá? Isso tudo faz parte dos cuidados de enfermagem. Com relação ao uso do bisturi elétrico, pessoal, vocês vão posicionar a placa dispersiva, tá? É uma placa que vai dispersar a eletricidade que for conduzida no momento da incisão com o bisturi. Então, coloquem sempre essa placa onde tiver massa muscular e onde for próximo ao local que será realizado a incisão, tá? Então, por exemplo, se o paciente vai operar ali o membro inferior esquerdo, né? A região da virilha, a região inguinal, coloquem a placa na panturrilha esquerda, tá? Sempre lembrando de colocar a plaquinha, não se esqueçam para o paciente não tomar um choque aí, tá? Durante a cirurgia, o que vocês, como técnico de enfermagem, auxiliares de enfermagem, vão estar fazendo na sala, tá? Vocês vão estar lá circulando a sala, ou seja, preparando, abrindo, levando ao médico cirurgião, ou ao anestesiologista, ou à instrumentadora, todo o material que eles precisarem, tá? Nesse momento também vocês vão estar conferindo os materiais, tá? Que estão sendo utilizados. Uma dica que eu já dei na última aula, né? Que eu falei sobre o centro cirúrgico. Quando vocês forem, né, ficarem na dúvida, por exemplo, eu abri um monte de pacote de gaze, não contei. Sempre guardem os papéis para no final vocês contarem as embalagens, quantas foram utilizadas, tá? Isso vale para seringa, agulha, fio de sutura, tudo que vocês forem utilizar, né? Como é muito corrido às vezes a cirurgia e não dá tempo de contar e anotar, essa anotação ela deve ser realizada no final da cirurgia, tá? Porque pode ser que vocês anotem no meio e acabe utilizando mais materiais do que o necessário, tá? Então, vão guardando as embalagens, coloquem no balcão, num canto, na sala operatória. E aí, no final, né, vocês vão contar e anotar todos os gastos. Então, na parte da paramentação médica, né, dos médicos, cirurgiões, do anestesiologista, do instrumentador, né, vocês vão estar auxiliando na paramentação, ou seja, no momento em que eles forem colocar o avental, tá, vocês vão amarrar o avental para eles, tá, vão abrir compressa para que eles possam realizar a secagem das mãos. Então, nesse momento, vocês são fundamentais aí na paramentação. Então, sempre que o médico for se paramentar, fica alguém perto, já pergunta o tamanho da luva estéreo que o doutor vai usar, né? Aí vocês já vão providenciar o tamanho dele, tá? Para não ter essa perda de tempo, tá? E evitar qualquer tipo de constrangimento também para vocês, tá? O médico fala, você não sabia que era assim? Não sabe que tem que me ajudar, né? Então, já fiquem atentos, sempre se dividam aí para um profissional auxiliar os médicos durante a paramentação. Se durante a cirurgia, pessoal, o médico precisar, né, retirar uma porção do órgão, né, uma peça para análise laboratorial, algum líquido, né,
qualquer anátomo, o que vocês vão fazer? Vão pegar o tubo coletor, tá? Imediatamente colocar a identificação desse paciente, tá? Se não der para sair da sala para levar para o laboratório no momento, tá? Deixem em cima do balcão. Cuidado de deixar no bolso e ir embora para casa, né? Ou de repente na hora que for tirar a roupa privativa, jogar no hamper, mandar para a lavanderia a peça do paciente, imagina, né? Aí vai ter que fazer uma outra cirurgia para tirar de novo a análise, né? Então, se atentem, tomem muito cuidado no momento em que houver algum tipo de remoção de peça, tá? De tecido, de líquido, sempre identifique e deixe no balcão com etiqueta, no local que vocês possam visualizar para não esquecer, tá? Não se esqueçam, pessoal, de realizar as anotações, tá? Então, no momento em que terminar a cirurgia, ou se durante, né, a cirurgia estiver um tempo mais tranquilo, vão anotando medicações que foram utilizadas, se houve alguma intercorrência, tá? É importante vocês anotarem, lembra dos tempos cirúrgicos, né? Vocês vão anotar a diérese, né? Que é no momento da incisão cirúrgica, que horário que foi feita a incisão. A partir do momento que foi feita a incisão, dá-se início à cirurgia, tá? Não é quando anestesia o paciente, é quando corta. Depois vocês vão anotar o horário da homeostase, tá? Que foi feito o equilíbrio, o paciente começou a voltar, né, hemodinamicamente, quase chegando no final da cirurgia, e no momento em que for realizado a sutura, né, nós chamamos de sintese, lembram? Então, esses tempos cirúrgicos, eles têm que ser anotados certinho o horário, do início, do meio e do fim, tá? Então, anotem no impresso. E qualquer tipo de intercorrência que houver também, se houver intercorrência, tá? Quando acaba a cirurgia, né? Não se assustem porque o cirurgião tá fazendo. Acabou, ele fez a sutura, ele pega e sai da sala e vai embora, né? Aí a instrumentadora pode ser que ela termine o curativo, né? A equipe de enfermagem e o anestesiologista vão ficar ali com esse paciente, tá? Aí a responsabilidade do anestesiologista nesse momento é voltar o paciente ao seu estado hemodinâmico normal, ou seja, né? Desempenhar um papel de supervisão ali do efeito anestésico, né, no momento em que vai terminar esse efeito anestésico e da recuperação do paciente. Então, por exemplo, se o paciente tiver algum tipo de anestesia geral, lembram dela, né, que vai precisar de intubação traqueal, então nesse momento, acabou a cirurgia, não pode acordar o paciente, né, se ele estiver com um tubo. Então, fica ali na sala o anestesiologista e um profissional da enfermagem esperando o paciente acordar, né? Terminar o efeito do anestésico. No momento em que ele acorda, ele abre o olho, o médico extuba, ele tira o tubo, tá? Não é desentubar, é extubar. Por que, Nicole, que tem que ser com o paciente acordado, né? O paciente consciente, né? Ao término do efeito do anestésico, ele já pode respirar por si só. Se tirar com o paciente inconsciente, com o sistema nervoso deprimido ainda, não vai haver respiração, tá? Espontânea. Então é perigoso esse paciente parar, né? Chegar no estágio de baixa saturação, de hipóxia, tá? Então é sempre importante esperar o paciente acordar. Aí vocês vão auxiliar o anestesiologista no que eles precisarem, tá? E vão transportar de novo esse paciente da mesa cirúrgica para a maca. E para onde esse paciente vai? Saindo da sala de operação, vai para a sala de recuperação pós-anestésica. Lembra dela? O que acontece nessa sala? É uma sala onde o paciente vai ficar por um período mínimo de pelo menos 1 hora, tá, pessoal? Até estabilizar pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, tá? E diminuir o efeito do anestésico para que ele possa ir para o quarto, né? Desempenhar suas atividades normais. Lembrando, tá? Que na sala de recuperação pós-anestésica fica um profissional enfermeiro, um médico anestesiologista e técnico e auxiliar de enfermagem, tá? Depende do tamanho, da quantidade de cirurgias.
E os cuidados de enfermagem nesse momento, tá, são rigorosos. O que vocês vão fazer durante a admissão? Vocês vão anotar, tá, que vocês receberam esse paciente na sala de recuperação, anota o horário. Já vai fazer a monitorização, ligar o monitor, anotar o primeiro sinal vital dele e uma monitorização dos sinais vitais contínua, e vocês vão anotar de 15 em 15 minutos ou de meia em meia hora, tá? Vai depender do protocolo ali da sala de recuperação pós-anestésica. E esse paciente só vai sair de lá com uma notinha 10, né? Se estiver respirando espontaneamente, se estiver mantendo pressão, saturação, frequência cardíaca, né? Frequência respiratória, estiver passando efeito anestésico, seja qual anestesia, né, que for realizada, então ele vai poder sair e ir para a clínica cirúrgica novamente. Em casos, né, de emergência ou de transplante, tá? Cirurgias cardíacas, neurológicas, o paciente não passa pela RPA, ele vai direto para UTI, tá? É importante ressaltar essas situações também. Pessoal, vou falar um pouquinho agora sobre anestesias, tá? Nós falamos da sala de recuperação anestésica. Vamos relembrar novamente os tipos de anestesia, tá? Lembra da anestesia local? Então, uma anestesia realizada no local que irá ser realizada a incisão, tá? Normalmente para cirurgias pequenas, tá? Então, por exemplo, retirada de uma névoa, né? De uma verruga, por exemplo, de uma pinta, tá? Anestesia local, tá? Um outro exemplo, a vasectomia também, anestesia local ali no testículo, né? E o paciente normalmente vai embora no mesmo dia para casa, tá? Após a cirurgia. A anestesia local vai depender daí do cálculo, né? Que o anestesiologista for realizar, tá? Ou, de repente, o cirurgião mesmo pode fazer anestesia local. Então, por exemplo, um caso muito usual, né? Saindo um pouco do centro cirúrgico, quando o paciente vai fazer alguma sutura lá no pronto-socorro, o médico, né, clínico, pode realizar anestesia local, tá? Então, assim, não é indicação de só o anestesiologista realizar esse tipo de anestesia, tá? Anestesia epidural, tá? Ela é realizada no espaço epidural, lembra que nós já comentamos, né? É a famosa anestesia daquele parto sem dor, no momento da expulsão do bebê, né? Que é realizada lá, administrado o anestésico, para a mãe não sentir dor no momento da expulsão, tá? E normalmente é realizado nesse tipo de cirurgia, e o efeito, né, da analgesia não vai pegar tanto o abdômen, tá? Vai pegar mais região de membros inferiores, pelve para baixo, tá? Já a anestesia RAC, que é feita lá no espaço lombar, tá? O que vai acontecer? O efeito anestésico pega abdômen mais membros inferiores. Por isso que ela é utilizada em cirurgias abdominais, cirurgias de membros inferiores, cesárea, né? O parto cesárea. Então, tem essa diferença, além da localização, que é administrado o anestésico, tá? O efeito dela também é diferente, tá, pessoal? Tem essas questões aí. E anestesia do tipo geral, tá? Que pode ser por sedação inalatória, tá? Ou pode ser também, mais comumente, por via endovenosa, tá? O anestésico na veia. É realizado um cálculo, né? Que nós já comentamos, baseado no peso, na altura do paciente, tá? Na idade. O anestesiologista que vai estar administrando esse anestésico, tá? E a necessidade de intubação do paciente, porque vai ser realizado a depressão do sistema nervoso central, que regula o processo de respiração, tá? Por isso que o paciente fica intubado. Pessoal, tranquilo até aqui? Passando para o próximo passo, para a gente poder finalizar a revisão, tá? Vou falar um pouquinho sobre infecção, risco de infecção no momento pré-operatório, pós-operatório, intraoperatório. É realizado, tá, pessoal, limpezas concorrentes, ou seja, limpeza diária. A cada cirurgia realiza-se uma limpeza concorrente, tá? Pelos profissionais da higiene. E a cada término total das cirurgias do dia,
é realizada uma limpeza terminal, lavagem de parede, piso, tá? De maca, uma limpeza terminal para poder preparar o centro cirúrgico para o dia seguinte, tá? Essa limpeza também é realizada nos materiais, antes de eles passarem por algum processo de desinfecção ou esterilização. Então, jamais a gente vai pegar um bisturi lá pingando sangue e pôr para desinfetar, tá? Sempre realizar a lavagem, né? Com água e sabão, antisséptico e enxágue e a secagem dos materiais, tá? E essas medidas de limpeza que normalmente vão prevenir qualquer processo de infecção aí no paciente, tá, pessoal? Ou do profissional da saúde também. Outras medidas preventivas da infecção são os uso de EPIs, tá? Então, quais são os EPIs no centro cirúrgico? Roupa privativa, né, que vocês vão colocar lá no vestiário, vocês vão entrar pelo vestiário no centro cirúrgico, né? Não tem uma porta aleatória, tem que entrar pelo vestiário porque tem que trocar de roupa, tá? Então, ao colocar a roupa privativa, vocês vão colocar propés para proteger, tá? A sola do sapato, para não contaminar o ambiente, tá? E vão colocar a touca ou o gorro, tá? Máscara cirúrgica só é necessário dentro da sala de cirurgia, tá? Na RPA, no posto de enfermagem, tá? Não é necessário. No momento em que está na sala de operação, coloca máscara e luvas, tá? Então, para ficar no centro cirúrgico RPA, roupa privativa, touca ou gorro e propés. Também existe os óculos de proteção, tá? Que devem ser utilizados quando vocês forem higienizar os materiais, fazer desinfecção, tá? Ou estiverem desprezando algum conteúdo de dreno com sangue, secreção, fezes, tá? Urina. Então, vocês podem colocar o óculos de proteção aí. Então, no centro cirúrgico eles fornecem o óculos e o profissional pode ter o seu óculos também, tá? De uso pessoal. A luva que nós da enfermagem vamos utilizar, tá? Para auxiliar em sala cirúrgica é luva de procedimento, porque até então nós não tocamos no paciente, tá? A não ser que seja realizada uma sondagem vesical de demora pela enfermeira, tá? Aí ela vai utilizar a luva estéreo. Agora, os médicos todos vão utilizar luvas estéreis cirúrgicas, tá? Os médicos, os auxiliares dos médicos, tá? E a instrumentadora. O anestesiologista não é necessário pôr luva cirúrgica, porque ele vai cuidar só da parte de anestesia, então não tem problema, tá? A não ser que ele faça alguma aplicação estéreo também. Toda a equipe que vai realizar a cirurgia, médicos, auxiliares médicos e a instrumentadora, devem realizar a higienização antisséptica das mãos, tá? Essa higienização é diferente das nossas, né? Da enfermagem, que consiste numa higienização simples, com água e sabão neutro. A deles é com água e sabão antisséptico, tá? E a técnica também é diferente. Eles vão utilizar uma escovinha que já vem com antisséptico, tá? E além de fazer a higienização simples das mãos com a escovinha antisséptica, essa escovação vai pegar desde a ponta do dedo, tá, pessoal? Até o cotovelo aqui. Sempre mandando a sujeira, afastando a sujeira da polpa digital, tá? Então, eles têm que fazer toda essa remoção de micro-organismo. E ao secar as mãos, eles não podem utilizar o papel toalha comum. Aí que vocês vão entrar, que vão abrir a compressa, né, para eles se secarem. As compressas são estéreis, tá? Então, eles vão se secar. E essa compressa, ela pode ser descartada ou ela pode ser esterilizada, tá? Vejam como é que funciona a rotina da instituição de trabalho de vocês. Normalmente, elas são descartadas, tá? E todos esses profissionais terão que usar também máscara de proteção facial e óculos, tá? Em algumas situações também, em centro cirúrgico, se for cirurgias que envolvam radiação, tá? Aí, um outro EPI que todo mundo que participa da sala vai ter que utilizar são protetores faciais de radiação, máscara de proteção, tá? Protetor de tireoide, que é um protetor plumbífero, que é a base de chumbo.
idêntico àqueles aventais de raio-x, tá? Só que esse protege aqui a região da tireoide. E o avental plombífero, que são os aventais também, igualmente os de raio-x, só que ele vai até o tornozelo, tá? É bem pesado. E a equipe que trabalhar, né, em situações expostas à radiação, não pode ultrapassar uma carga horária de 6 horas por dia, tá? E não é indicado ter 2 empregos de 6 horas, por conta da quantidade de radiação que será absorvida pelo organismo, podendo causar bastante complicação aí, doenças, como câncer, né, neoplasias, entre outras patologias aí complicadas, tá? Pessoal, da revisão de hoje é isso, tá? Então, para vocês estudarem, mantenham-se alertas às últimas aulas e à revisão que eu tô fazendo com vocês, tá? Então, a partir do momento em que terminou terminologias na apostila, quem for estudar pela apostila, a partir do final da terminologia começa um capítulo novo. Então, é desse capítulo até o final da apostila para vocês estudarem aí para a prova de quarta-feira, tá? Pessoal, muito obrigada. Qualquer dúvida estarei à disposição. Bom final de semana para vocês. Gratidão. Um beijo para vocês.